Você já se perguntou quanta dor Jesus sentiu em sua crucificação? Por trás da imagem familiar da cruz existe uma história de traição, julgamento corrupto, dor insuportável e um amor que desafiou o céu e a terra. Hoje você vai conhecer os detalhes esquecidos, as cenas que os evangelhos narram e o verdadeiro significado por trás do maior sacrifício da história. Prepare-se para enxergar a cruz como nunca antes. Na calada da noite, quando a cidade repousava em silêncio, um grupo se movia discretamente pelos jardins. À frente deles, um rosto conhecido, Judas, um dos 12 apóstolos, um amigo, aquele que partilhara a mesa, os milagres, os sorrisos e os segredos de Jesus. Mas agora, movido pela ganância ou por uma frustração mal resolvida, ele se tornava o instrumento da traição mais infame da história. Com um beijo, Judas apontou o caminho da dor. Jesus, mesmo sabendo de tudo, não tentou fugir. Ele se entregou. Aquela prisão não era fruto do acaso, era parte de um plano que atravessava séculos. E foi assim que, algemado e rodeado por soldados, ele foi levado. O julgamento foi uma farsa, uma sucessão de testemunhos falsos, acusações distorcidas e corações endurecidos. Acusaram-no de blasfêmia, queriam um culpado, não justiça. E, embora soubessem que não tinham o poder para executar ninguém, apressaram-se a entregar Jesus às mãos dos romanos. Afinal, era preciso que morresse, e rápido, antes que o povo se revoltasse. Foi então que surgiu Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia, um político experiente, mas acuado por pressões que não conseguia controlar. Pilatos viu em Jesus algo que os outros ignoravam, um inocente, talvez até um justo. Sua esposa teve um sonho estranho naquela madrugada e o alertou: não se envolva com esse homem justo. Mas a multidão exigia sangue, e a multidão gritava cada vez mais alto. Na tentativa de lavar as mãos da culpa, Pilatos recorreu a Herodes, governador da Galileia. Queria se livrar da decisão. Herodes zombou de Jesus. Esperava um milagre, um espetáculo, mas Jesus permaneceu em silêncio e foi devolvido a Pilatos. De volta à presença da multidão, Pilatos fez uma última jogada. Ofereceu a libertação de um prisioneiro, conforme o costume da Páscoa. Colocou lado a lado dois homens, um assassino chamado Barabás e um profeta ferido chamado Jesus. A escolha parecia óbvia, mas o povo escolheu o criminoso. Gritos de "crucifica-o" ecoaram pelas ruas de Jerusalém e Pilatos cedeu. Lavou suas mãos diante da multidão como se a água pudesse limpar aquela injustiça. O destino de Jesus foi selado com dor, mas o suplício não começou na cruz. Começou antes. Começou com o açoite. O flagelo romano era comum antes da crucificação. Então os soldados o amarraram em um poste e usaram um instrumento brutal, o flagrum, um chicote feito de tiras de couro entrelaçadas com pedaços de ossos, metais e ganchos. Cada golpe rasgava a pele de Jesus e afundava na carne. O corpo de Cristo se tornava um mapa de dor, cada centímetro marcado por sofrimento. Os estudiosos dizem que esse tipo de tortura podia levar à morte por hemorragia, e Jesus suportou cada golpe. Mas não bastava ferir, era preciso humilhar. Os soldados sabiam da fama de Jesus entre os judeus, o chamavam de rei. Então decidiram zombar com sua cara, vestiram-no com um manto, como se fosse um manto real, e colocaram sobre sua cabeça uma coroa feita de espinhos longos e pontiagudos, pressionando-os até perfurar o couro cabeludo. A dor de Cristo era lacinante, mas eles riam, cuspiam e batiam, curvavam-se como se estivessem diante de um monarca. Era um espetáculo de crueldade. Depois disso, veio o caminho. A cruz precisava ser carregada, e mesmo ferido, fraco e ensanguentado, Jesus teve que arrastar o madeiro pelas ruas irregulares de Jerusalém. A maioria dos condenados precisava carregar só um mastro de 20 quilos, mas se tem relatos de pessoas que precisaram carregar a cruz inteira, somando seus 80 quilos, e levando em consideração o quanto queriam humilhar Jesus, não era de se duvidar que ele precisou carregar a cruz inteira.
caveira. Mas o peso, seja qual for, era insuportável para um corpo naquele estado. Ele caiu e caiu de novo, até que Simão, um homem da cidade de Cirene, foi forçado a ajudá-lo. A multidão acompanhava. Uns choravam, outros zombavam. Para muitos, era só mais uma execução. Para outros, era o fim de uma esperança. Chegaram ao lugar conhecido como o lugar da caveira. Ali, os soldados estenderam Jesus na cruz e pregaram suas mãos e pés com cravos de ferro de quase 13 centímetros. Não foi nos pulsos, como pensam hoje, mas provavelmente entre os ossos do antebraço e do calcanhar, um ponto que suportasse o peso do corpo e que por isso mesmo causavam dores indescritíveis depois de erguerem a cruz. Ali estava ele, nu, exposto, suspenso entre o céu e a terra, suando, sangrando, tentando respirar. Cada movimento gerava câimbras, choques musculares, agonia. A cada suspiro, o corpo precisava se apoiar nos cravos, uma dor que se renovava a cada fôlego. O sangue escorria das costas dilaceradas, da cabeça coroada de espinhos e dos membros transpassados, e ao redor risos de desprezo. Pilatos mandou pendurar uma placa: Jesus, o Rei dos Judeus. Uma ironia cruel, mas talvez sem saber tenha dito a verdade. A cruz era uma sentença de morte, lenta, cruel e pública. Era o fim reservado aos piores criminosos. Cidadãos romanos sequer podiam ser crucificados. Era uma punição de escravos. Era vergonha, era destruição. Mas ali estava aquele que curou, ensinou, perdoou, pregado como um malfeitor. Se esse vídeo está mexendo com você, curta esse vídeo agora e siga o canal, porque o que vem a seguir vai te deixar sem palavras. A dor física era insuportável, mas o que aconteceu nas horas seguintes da crucificação não foi apenas o desfecho de uma execução. Foi um momento em que os céus e a terra estremeceram diante do maior ato de amor e sofrimento da história. Jesus permaneceu pendurado naquela cruz por cerca de 6 horas, desde as 9 da manhã até as 3 da tarde. O tempo pareceu parar para quem assistia de perto aquela cena brutal. O corpo de Cristo estava exausto, dilacerado e coberto de sangue, mas mesmo naquele estado, sua mente estava firme, e sua boca, apesar da sede e da dor, proferiu palavras que ecoam até hoje como raios de revelação e consolo eterno. 7 declarações ditas entre o céu e a terra, cada uma delas cheia de significado. Jesus pediu ao Pai que perdoasse aqueles que o matavam, porque eles não sabem o que fazem. Ele olhou para um criminoso ao seu lado, um homem condenado à morte, e prometeu a ele o paraíso. E mesmo em dor, cuidou de sua mãe, entregando-a aos cuidados do apóstolo João. Ele gritou em abandono, clamou em sede, afirmou a consumação da missa e, por fim, entregou seu espírito ao Pai. Tudo isso pendurado em uma cruz, com o peso do mundo sobre seus ombros. Enquanto Jesus falava, coisas estranhas começaram a acontecer. A escuridão cobriu a terra em pleno meio-dia. As trevas duraram 3 horas, como se até o sol se recusasse a testemunhar aquela cena. E, de repente, um terremoto abalou Jerusalém. As pedras se fenderam, túmulos se abriram, e o véu do templo, aquele que separava o lugar santo do Santíssimo, foi rasgado do alto a baixo. Algo invisível, mas infinitamente poderoso, estava sendo rompido ali. Jesus deu seu último suspiro, mas mesmo na morte, ele foi reconhecido. Um centurião romano, que havia testemunhado tudo, olhou para o corpo já sem vida e declarou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. A cruz havia feito seu trabalho, mas o que aconteceu ali foi maior do que qualquer execução. Foi um momento em que o céu ficou em silêncio e a justiça e o amor se encontraram. A multidão se dispersou, mas algo já havia mudado para sempre. A dor da cruz era real, o sangue escorria, o corpo se desfazia lentamente, mas o que os olhos humanos viam era apenas a superfície de uma batalha muito mais profunda, porque enquanto Jesus sofria preso, o maior peso que recaía sobre ele não era o da cruz, nem o dos cravos, nem a zombaria. Era o peso do pecado do mundo inteiro. Jesus não morreu simplesmente como um mártir. Ele morreu como um cordeiro, como aquele que levou sobre si a culpa, a condenação e a maldição que pertencia a todos nós. Ele trocou um trono de glória por uma cruz de vergonha,
para que pudéssemos trocar as trevas pela luz, a culpa pelo perdão, a morte pela vida eterna. Mas o preço desse resgate foi alto, dolorosamente alto, e talvez o momento mais angustiante da crucificação não tenha sido a tortura ou os gritos, foi o silêncio, o momento em que o próprio Pai virou o rosto. Na cruz, Jesus foi abandonado por Deus para que nós nunca mais fôssemos. Foi quando ele gritou: "Meu Deus, por que me desamparaste?" Aquilo não era poesia, era realidade. Pela primeira e única vez, o filho se viu separado do seu pai, porque ali ele se fez maldito por nossa causa. Essa dor, o abandono do pai, foi o que tornou a cruz insuportável. Jesus experimentou o inferno para nos garantir o céu. E tudo isso não foi porque fomos bons ou merecedores, mas porque Deus nos amou antes mesmo da fundação do mundo. Foi por decisão eterna, foi por graça, foi por amor. A morte de Jesus foi o ápice da justiça de Deus, que não podia ignorar o pecado, e ao mesmo tempo a mais linda expressão de sua misericórdia, porque na mesma cruz onde o pecado foi julgado, o pecador foi perdoado, e tudo isso foi selado com sangue puro, sangue que não clama por vingança, mas por reconciliação, sangue que ainda hoje limpa, restaura, salva. Por isso, a cruz não é apenas uma lembrança do sofrimento, ela é um lembrete eterno de que houve um preço, mas ele já foi pago. Houve uma culpa, mas ela já foi retirada. Houve uma condenação, mas ela foi lançada sobre ele. A história de Jesus na cruz não terminou com um corpo sepultado, ela terminou com um túmulo vazio, porque a morte foi vencida, o inferno foi desarmado e o amor triunfou. Se essa história tocou seu coração, compartilhe essa mensagem, curta o vídeo e siga o canal para que mais pessoas conheçam essa verdade transformadora. O mundo precisa ouvir isso. A cruz ainda fala e ela continua sendo a resposta.